muito valorizado, até por nós da imprensa, principalmente a imprensa brasileira, valoriza demais o Sampaoli, e eu acho ele um treinador muito normal. Só ver as substituições que ele fez hoje, que para mim, assim, 6 por meia dúzia, às vezes ele confunde todo mundo, ele tira o Gabigol para botar o Luiz Araújo, aí depois ele tira o Bruno Henrique para botar o Pedro. 6 por meia dúzia, não vejo evolução no trabalho dele, não vejo um Flamengo consistente, não vejo um Flamengo se impondo. O Flamengo vence porque tem um elenco espetacular. Aí numa pancada aí do Gerson, numa jogada do Arrascaeta, num bom jogo, ótimo jogo do Bruno Henrique no primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi bom. Aí o Flamengo chega, porque os concorrentes também tem limitações. Você vê o Curitiba. Se o Curitiba tem um pouquinho mais de qualidade, ganha o jogo, ganha o segundo tempo. Ele toma o gol quando a posse de bola é dele, saindo num contra-ataque, acabando o jogo, erra um passe no meio campo. Aí é que sai a jogada para o Gerson acertar esse belíssimo chute. Agora, ganha porque tem jogadores diferenciados e que, no momento, com a falha do adversário, consegue individualmente vencer jogos. Não pela mão do treinador, que eu acho, volto a falar, é um treinador normal, super valorizado, muito aqui no Brasil. Eu falei isso essa semana também, e eu concordo com o Zinho, acho que não... Mas eu acho que criticar os jogadores não é dizer que o Sampaoli é bom. O trabalho de Sampaoli é limitado. Não, mas aí a gente Mas é para mostrar que não é só o trabalho dele que é limitado. Não, mas eu acho o Felipe Luiz é limitado, a falha do Fabrício Bruno é determinante no segundo tempo. Não é que o Sampaoli seja bom, é que os jogadores também vivem em momento limitado para um destaque técnico. Mas quem salvou o Flamengo hoje não foi a qualidade individual dos jogadores? Mas aí você está topando com risco todo jogo. Porque um jogo o Gerson pode colocar a bola na caixa. Um jogo o Arrascaeta pode decidir. Um jogo o Felipe Luiz pode deixar na mão. Um jogo o Fabrício Bruno pode falar. Então você está o tempo inteiro negociando com risco. E o Flamengo deveria ser muito mais. Não, mas pelos aí jogadores a gente tá e pelo treinador que também. Não tem conjunto, não é isso? Não tem. E aí isso já está falado. Eu acho que não tem. Porque, Bruno, quando eu tô com o Zinho, quando ele fala do trabalho limitado de Sampaoli. Porque você falar que é uma transição ali em abril, beleza. Em maio, junho é início de processo, beleza. Passa julho, a gente chega à metade de agosto e você vê muito pouco. O que você vê de Sampaoli é um time que ataca, mas não pelo brilhantismo de um conjunto organizado por ele, pelo brilhantismo técnico individual. E defende muito mal. O Flamengo defende muito mal desde o início do ano, a troca com o Sampaoli não resolve. Então acho que é um combo, é um pacote. Acho que os jogadores vivem em momento técnico complicado. Jogadores que eu digo porque o Gabigol foi bem hoje. Não foi, a meu ver não foi bem, mas fez um gol de pênalti. O Arrascaeta pode decidir? Pode, mas ele não brilha todo jogo. O Gerson pode fazer um golaço, mas vinha mal até a hora do gol. O Gerson vinha mal hoje. Andou em campo e passa para o lado e dá um carrinho sem necessidade na frente da área, toma um cartão amarelo. Só que tem muita qualidade ali. Essa qualidade pode decidir. Só que a falha lá atrás também... O Bubu comentava, o 3-2 poderia ter sido pro Curitiba, no final do jogo. Curitiba jogando muito mais bola ali na reta final, na metade final do segundo tempo. Então você está o tempo inteiro negociando com risco. Estou com o Zinho, pelo trabalho limitado do Sampaoli, mas também, não é que uma coisa anula a outra, mas também pelo momento complicado de muitos jogadores. Você não vê evolução também, Bubu, no trabalho do Sampaoli? Eu vejo um time inconstante. Eu acho que oscila muito. Você vai pegar alguns bons jogos do Flamengo de São Paulo contra o Fluminense, Copa do Brasil, contra o Grêmio. Teve um momento que o próprio São Paulo admitiu que o Flamengo era um time de Copas, né? Que o rendimento dos jogadores parecia até que... Mas ele dizia que não queria isso, não queria isso, mas assim... Os jogadores por isso. E a imprensa também falava isso. Tipo assim, ou pelo menos jogava dessa forma. Atletas do Flamengo parecem ter uma predileção por jogos de Copa. Isso. Escolhem partidas ou clássicos e tal, né? Que tem mais visibilidade ou mais importância, mais relevância para render melhor. Só que o que acontece? O Flamengo já caiu da Libertadores, que era a competição mais relevante, e naquela oportunidade a gente não viu o Flamengo de Copas, nem na Copa Libertadores, né? Não mesmo. Não foi lá para Assunção quando foi eliminado. Então, eu acho assim, essa história, eu já defendi o São Paulo nesse sentido. Mas o São Paulo mexe muito no time. Tem 30 jogos, 30 escalações diferentes. Muitas vezes é por conta de lesão, de suspensão... Né? A convocação não tem tido muito assim. Mas ele já utilizou, se não o mesmo time, acho que já utilizou o mesmo 11 inicial, não de forma consecutiva, mas ele já tem mais ou menos o mesmo time. Você sabe que o Pedro é reserva? Tem gente que adora o Pedro, que gostaria de ver o Pedro na seleção brasileira de novo, como você vê na Copa do Mundo. O São Paulo não é tão fã desse tipo de jogador, de centroavante, de cara de referência. Mas e o Ayrton Lucas? O Ayrton Lucas é um jogador que ofensivamente esteve muito bem. E a dupla de zaga, qual é?
E o Everton Ribeiro é titular ou não? Eu acho que a gente tem mais dúvidas de quem é titular do que certezas no Flamengo. Eu até vou fazer uma comparação com o Diniz, né? Porque, por exemplo, muitas das falhas do Flamengo hoje na saída de bola, se fosse o Diniz, o treinador, iam falar, tá vendo, é maluco, saidinha do Diniz, ó lá, tá, é kamikaze e tal, tá louco e tal. E você vê o placar do jogo, é mais ou menos muito do sampaulismo. Isso. Você faz muito gol, você cria chance, mas oferece também muitas oportunidades para o adversário. Mas você faz muito pelos valores individuais, não por ele. De negociar, de travar jogo, de ficar especulando muito. Ele é mais aberto, mais... Não, mas, por exemplo, ele é um cara, não é Zinho, Pedro e Bubu, que fala que tem o amor lá pela bola. Como é que ele fala? O amor pela... Paixão pela bola. Pela pelota e tal. Hoje o Flamengo não negociou contra-ataque? Essa é a característica do que o rubro-negro gosta? Eu acho que tem uma coisa até para passar por Zinho. Uma coisa é você negociar contra-ataque e esperar o seu adversário, porque é uma ideia de jogo sua. Outra coisa é você tomar contra-ataque e receber o adversário no seu campo porque você não consegue jogar. Ele hoje replica meio que algo que deu certo ali de início. Mas hoje ele queria ou ele não conseguia? Eu acho que muitas vezes ele não conseguiu hoje. O Flamengo hoje não estava bem no segundo tempo. Não estava bem porque o jogo se detenhava de um jeito. O Flamengo jogou para mim um bom primeiro tempo. Interessante, começa bem, o gol sai numa escapada de uma falha individual combinada com uma falha de opção do Sampaoli, que é o Felipe por ali, a opção dele. Uma proteção ruim da linha defensiva, o trabalho dele não é bom, e uma falha individual do Felipe. Essa combinação, 1-0 para o Curitiba. O Flamengo reage rápido porque vinha bem no jogo. Consegue os 2 gols porque vinha bem no jogo. Aí, no segundo tempo, quando parece que vai jogar para ampliar e para afastar qualquer problema, o que acontece? Falha individual do Fabrício Bruno. Aí toma o gol. Aí, a partir dali, o Curitiba que chega, não é porque o Flamengo convida, é porque o Flamengo não consegue jogar. Aí, para mim, tem muito mais uma questão de... O sampaulismo, ele está muito mais no placar do que na ideia. Porque o sampaulismo da ideia é ter a bola, construir, fazer muito gol. O sampaulismo está na questão aleatória do jogo. Qualquer coisa pode acontecer. Constrói pelo bom passe, pela boa ultrapassagem do Wesley, pênalti. Pelo pênalti, Gabriel cobra, gol. Pelo tapa do Bruno Henrique, tem muito pouco de sampaulismo, tapa do Bruno Henrique, cruzamento, gol. A patada do Gerson lá de fora, individual. Tem muito pouco de sampaulismo de construção, paixão pela bola. Tem muito de sampaulismo da bagunça defensiva, combinada com uma fase. É por aí, né, Zinho? Eu vou até mostrar os números da partida para o Zinho comentar. E quando eu falei em sampaulismo, né, números do Sampaoli, então, aí no Flamengo. Olha só, ainda dá para sonhar com o Brasileirão? O Flamengo desde a estreia do treinador. São 33 jogos, 19 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. O aproveitamento de 65% ele é bom. 60 gols marcados, 35 gols sofridos e agora, claro, essa vitória em cima do Flamengo, em cima do Coritiba no Campeonato Brasileiro. A gente está avaliando aqui, Zinho, essa questão de ser um time inconstante. Eu acho que nenhuma atividade na vida você tem sucesso se você não tiver regularidade. E é difícil você encontrar regularidade em qualquer trabalho do Sampaoli. Essa é a crítica que eu faço e vejo isso no time do Flamengo hoje, Zinho. E a minha também. Eu concordo com os companheiros, né? Quando diz aí que ele é um cara ousado, realmente ele quer ter a bola, ele é um cara ofensivo, mostra isso ao longo da trajetória dele, da carreira dele. Não é um cara vitorioso. Não é. Não é. E é um cara de muito problema de relacionamento. Isso é nítido, é a carreira dele que diz, né? Tenho nada contra o Sampaoli, eu só acho que ele é muito valorizado para pouco que ele fez ao longo da sua carreira. Acho que foi o Bubu, né? Foi muito feliz no que ele falou. Se é o Fernando Diniz que toma sufoco, toma gol aí numa saída de bola, meu Deus, descarrega a crítica em cima do Diniz, né? E olha que eu vejo um time do Fluminense melhor ajustado. Joga junto há mais tempo, já tem uns 11 mais ou menos ideal, é aquele ali que está na cabeça do torcedor. Mas eu estou com você, Bruno. Eu acho que assim, você tem um elenco maravilhoso, um elenco com muitas opções, todo mundo quer ter isso, para num ano tão desgastante, longo, com tantas competições, você poder mesclar um jogo aqui, negociar um jogo ali. Só que assim, ele chega num Flamengo já desorganizado, já com muitos problemas, com muitas derrotas em títulos, em disputa de títulos. E ele já teve um tempo suficiente para ter esses 11 ideal, vamos dizer assim,
E depois dele ter esse 11 ideal, quem está desgastado, pelo menos era assim quando eu trabalhava, né? A gente tem o 11 ideal, aquele 11 que a gente tem na cabeça como titular. Aí, durante a semana, você tem um departamento médico, tem um departamento de fisiologia. Hoje, os equipamentos, né, mede tudo isso nos atletas, vê quem está com problema de desgaste, que pode ter uma lesão ali na frente. Então, você fazendo um planejamento com a sua comissão técnica, com a sua diretoria, vendo o que você tem pela frente, isso é o trabalho da comissão técnica, né? Hoje, o grande treinador é o cara que tem essa gestão de tudo, né, de todo um grupo, de todo um projeto. Eu não vejo isso nele, eu vejo ele oscilando muito. Falei muito das substituições de hoje. De repente, eu nem concordei com o meio-campo que ele entrou. Com o Pulgar, repetiu até. Se a gente reclama, ele até repetiu. O único jogador que entrou no time hoje foi o Wesley, que é titular do time. E aí o Varela tá com problema, né? Não poderia jogar mesmo, Mateuzinho tá voltando. Então, ó, ponto para ele. Ele até repetiu o time que jogou contra o Grêmio, com a entrada do Wesley. Mas aí começa um segundo tempo, o time oscila um pouco. Para mim, ele tira um Vitor Hugo que estava fazendo um bom jogo. Estava até encaixado ali para fortalecer esse meio-campo. O Everton Ribeiro, que perdeu muito espaço, não entra bem no jogo. É a opção dele, tudo bem. Mas eu acho que ele mesmo confunde um sistema de jogo que o jogador acaba não entendendo. Por isso que eu destaquei que é muito valor individual, não é o coletivo, não é o conjunto, não é o dedo dele. Eu até elogiei muito ele no jogo contra o Olímpia no Maracanã, que a mexida tática dele, que ele coloca o Bruno Henrique para ficar perto do Gabigol, dando um corredor, né? Foi o gesto que utilizou. Eu utilizaria até o Ayrton Lucas, que estava jogando naquele jogo. Foi fundamental para sair o gol, o Flamengo ganhar de 1-0. Não foi o suficiente. Então, assim, eu acho que ele tem muito material humano, ele tem muito... Ele, de todos os treinadores do Brasil, é o que tem mais opções. E, na verdade, me parece que nenhum jogador entendeu ainda. Ele falou que os jogadores não se encaixaram ao sistema dele. Ele deu essa declaração. Sim. Eu acho que, para mim, o grande treinador é o que encaixa o que ele deseja nas características dos jogadores. Ele sabia qual é a característica de cada jogador do Flamengo. O jogador que não está entendendo o sistema dele, eu acho que ele, como um gestor, ele tem que entender a característica de cada jogador e adaptar o sistema ideal para cada característica, cada potencial dos jogadores. E eu não vejo isso. E aí o pior dessa história, o que o rubro-negro mais questionou, depois também da eliminação ali para o Olímpia, é que foi recuperada a entrevista de alguns meses atrás, quando ele, para falar do trabalho do Vitor Pereira, respondeu lá no Sport TV que um treinador que não se adaptasse ao estilo dos jogadores que tem no elenco tinha um trabalho fracassado. E aí, meses depois, ele se contradiz em uma entrevista coletiva, Pedro Ivo. Morde a língua, eu acho que é mais um problema do trabalho de Sampaoli. E esse trabalho que não anda, não evolui, se eu não me engano, foi a pergunta que você fez para o Bubu sobre evolução. Esse trabalho que não anda, não evolui, ele respinga no time. Tem uma outra declaração que eu acho que explica também o que a gente viu no jogo de hoje, que é do Felipe Luiz, no pós-jogo da eliminação. E depois ele repete até no momento da classificação da Copa do Brasil, ficou aquela coisa, será que agora ruiu de vez, vai ser eliminado, o Flamengo se classifica. Mas mesmo classificado, ele lembra que o time em algum momento perdeu a sua força, a sua capacidade de ser forte, como o elenco sugere que seja. E eu acho que isso explica o segundo tempo. O Bubu bate muito nessa tecla, eu concordo, nem sempre é só um desenho tático que vai explicar, é uma questão mental. O Flamengo ele tinha um bom primeiro tempo, ele desenhava para continuar tendo um bom segundo tempo, e aí uma falha de Fabrício Bruno logo no início, o Curitiba 2-2. Me parece que ali naquele momento volta tudo a ruir. O Flamengo perde o seu ímpeto, o Flamengo perde o jogo que vinha fazendo, até de certa forma, naturalmente, no primeiro tempo. O Flamengo não precisou esticar muito a corda para fazer 2-1 no Curitiba. Era uma atuação, se não era brilhante, mas era suficiente. E aí o Flamengo perde a capacidade de jogar por conta de ter tomado um empate. Aí você tem que voltar na declaração do Felipe, que está lá dentro, entende mais que a gente do ambiente, fala, parece que a gente perdeu a nossa força, ele tem que recuperar o mental. O Flamengo não recuperou esse mental. E por não ter recuperado o mental, ele começa a ser sufocado por um Curitiba que é muito inferior. Tem a entrada do Matheus Bianchi, acho que recupera ali o meio de campo. Tem uma opção, se não me engano, pelo Robson no início do jogo para escapar pela esquerda, porque todo mundo está vendo que a esquerda do Flamengo acaba sendo limitada defensivamente. Só que é mais que isso, é um Flamengo que para de se impor naturalmente.
O chute do Gerson, ele não pode ser utilizado para explicar o jogo. O chute do Gerson, ele explica como o Flamengo depende de lances isolados de técnica de jogadores acima da média. Que o Gerson mas com a bola era assim com o Vitor, foi assim com o Vitor Pereira também. O que explica o jogo para mim é uma queda mental do Flamengo, um Curitiba abaixo que se impõe e um Curitiba que cria muito mais para fazer o terceiro. O Flamengo não criou o volume para fazer o terceiro. Faz, porque o Gerson é acima da média com a bola no pé. Então, acho que a declaração do Felipe sobre força e o que é o Flamengo quando toma um empate, o Flamengo cai muito, sente muito, Bruno. Basta ver o que aconteceu em Assunção, não foi? Exato. E ali se debruçava o debate, da queda mental. Isso, e ali a gente foi muito na questão também do ambiente, de tudo que a torcida do Olímpia fez ali com méritos do que o time jogou, mas hoje você não tinha metade daquela pressão toda e mesmo assim o time sentiu, ou o time oscilou, Bubu? De fato, né? O Sampaoli, eu vou lembrar algumas declarações, vocês falaram de algumas. Quando ele teve para negociar para o Palmeiras... Ele está começando a falar. Então é prioridade. Vamos ouvir o Sampaoli e depois o Rodrigo Bueno completa e a gente, claro, comenta a entrevista do treinador do Flamengo. Vamos lá. En Maracaná también creo que fue superior, mas seguramente la consolidación que siempre falam ainda tem que resultar en más tempo, mas eu considero que hay muchos momentos que o time joga melhor, tem muita presión para ganar, eso también perjudica algún tipo de rendimiento y básicamente tenemos que encontrar rendimientos individuales más altos y colectivamente que o time no se resienta cuando está en algún momento de adversidad. Jorge, boa noite. Serão agora 2 semanas inteiras de treinos com 2 jogos só no fim de semana. Você falou agora na sua resposta anterior e necessita de mais tempo para algumas coisas acontecerem. Você acha que finalmente com essas 2 semanas você já consegue assim ver um horizonte melhor para o Flamengo evoluir? Você considera que é um tempo bom de treinamento essas 2 semanas? Siempre hubo un tiempo de entrenamiento, mas la evolución está relacionada con aquel que proyecta y también con aquel que ejecuta. Nosotros tenemos que saber que o futebol tiene mucho que ver con estructuras ofensivas y defensivas y con momentos también de jugadores que resuelvan algún tipo de juego de manera creativa. Entonces, tenemos que recuperar la forma colectiva y tenemos que también recuperar la forma individual. Sampaoli, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você falou que ainda tem muitas coisas a corrigir. Um time que talvez pretenda uma arrancada do Campeonato Brasileiro, tem pela frente uma decisão da Copa do Brasil, hoje, por muitas vezes, pareceu até desligar em alguns momentos da partida, errar muitos passes, tinha muitos espaços. O Gabigol e o Bruno Henrique tiveram uma chance muito grande, talvez até fazer o terceiro gol no fim do primeiro tempo, e voltou muito, pareceu também desligado no segundo tempo, tomar um gol tão fácil. É um dos problemas que você está identificando nesse momento, um time que às vezes desliga bastante durante a partida? Sí, es un tema anímico también que tenemos que resolver porque indudablemente o time hace un esfuerzo y a veces no tiene la precisión. Normalmente la precisión del juego también tiene que ver con la precisión individual, que falaba antes, cualitativa, mas tenemos que intentar defendernos mucho más con la bola, tener mucho más control, más pase en campo rival, que es la propuesta. A veces o time acelera mucho, juega de ida y vuelta y ahí es donde sufre más. Pero siempre aproveché el tiempo para poder lograr modificaciones. La gran preocupación hoy sí es que Otimi tiende a ser defensivamente un poco vulnerable. Entonces vamos a tener que cambiar la forma o nombres propios para intentar ser un equipo más sólido en ese aspecto. Sampaoli, Letícia aqui no GE. Eu queria falar pouquinho sobre o Cebolinha. Já são 4 partidas que ele não vem sendo utilizado e eu queria saber se é uma escolha de jogo sua e se tem relação, claro, com as boas atuações do Bruno Henrique. No hay espacio para todo. Cebolinha hoy está en un momento donde no ha sido tenido en cuenta porque Bruno Henrique es una de las figuras de Otimi y entonces es difícil entrar por él. Mas bueno, llegará el momento donde tenemos que tener a Cebolinha preparado por si acontece alguna cosa que haga que él pueda retornar al equipo. Sampaoli, boa noite. Parabéns pela vitória.
A gente tem um retorno, um feedback da torcida, né, em relação ao que a gente vem trabalhando, e por isso a gente tem esse retorno da torcida que cobrou bastante sobre o Ayrton Lucas não ser titular da partida. Já é a segunda vez consecutiva que o Felipe Luiz foi escolhido para ser titular. O Felipe Luiz com uma história bastante respeitada no clube, mas a torcida estava contestando de por que o Ayrton Lucas não foi escolhido para isso. Eu queria saber de você, por que da sua escolha, né, reforçando que o Felipe Luiz acabou cometendo um pênalti por conta, né, de chegar um pouco mais atrasado no lance. Algumas jogadas da equipe do Coritiba aconteceram por ali. Eu queria que você explicasse para a torcida a sua preferência, nesse momento, pelo Felipe Luiz e não Ayrton Lucas. Son dos jugadores totalmente diferentes. El último tiempo de Ayrton no fue de lo mejor de manera individual. Otimi con Felipe logra mejor salida, con Ayrton logra más verticalidad en campo rival atacando. Entonces la posibilidad de tener un jugador con la experiencia de Felipe en este tipo de manera de jugar desde el inicio nos da más pausa, más precisión. Y obviamente que si Otimi domina bajo ese concepto, no sufrirá, mas cuando no domina y juega de ida y vuelta, a lo mejor es el jugador más apto para esa posición es Ayrton. Pero sinceramente es un tema de elección personal, es mi elección. O sea, yo no me fijo en lo que piensa ninguém. Yo coloco al que creo que está mejor y para eso los veo todos los días entrenar y por eso estoy aquí. Última pergunta. Sampaoli, TT Mota, aqui da Jovem Pan News Curitiba. Até que ponto essa vitória de hoje agrega no motivacional do Flamengo para agora, nessa pausa até a final da Copa do Brasil, ter aí uma alavancada, uma retomada no Campeonato Brasileiro e retomar aí a briga pelo topo da tabela? Una buena victoria para lograr consolidar un montón de conceptos que a gente tiene relacionado a mi sentir futbolístico. Yo siempre falo la misma cosa, que un proyecto futbolístico está relacionado con la ejecución de una forma de jugar y el respeto de esa situación durante el mayor tiempo posible. Esos son los equipos que recuerdo en el tiempo. Entonces, mi tarea es convencer a un grupo de jugadores que tiene una característica que ha jugado de otra forma y que ha ganado de otra forma, tentar jugar de la forma que eu quero. Ok, obrigado. Tá aí, então, Jorge Sampaoli, o técnico do Flamengo. Eu vou ler algumas mensagens que chegaram no Twitter. O Rafael Pimentel diz que o time não tem organização e não evolui. O Nuno Pereira também fez algumas críticas. O Felipe Meirelles diz que os jogadores são fenomenais quando ganham e quando perdem a culpa é do treinador. O Júlio César Ramos diz que é um time muito inconstante. E o Sidney lembrando que a crítica do Sampaoli foi para o trabalho do Paulo Souza e não para o Vitor Pereira. O que você achou, Bubu, da entrevista aí do Sampaoli? Muitas coisas. Essa parte final, acho que o Zinho até caiu da cadeira lá, né? Foi exatamente mais ou menos o que o Zinho falou. Ele falou assim, né, que esses jogadores já ganharam muito antes com outros sistemas, de outras formas, e que agora eles têm que aprender a jogar do jeito de Sampaoli, entendeu? Os jogadores têm que se adaptar, dar um jeito aí, se arrumem, se organizem, se preparem para jogar do meu jeito e tentar ganhar do jeito que eu quero, entendeu? Né? É uma situação muito estranha. Quando o Sampaoli começou a namorar com o futebol brasileiro, ele foi sondado pelo Palmeiras e ele meio que cobrou a diretoria do Palmeiras. Vocês não estão me dando um time para competir com o Flamengo. Acho que isso foi depois do Santos. Isso foi depois do já Santos. No Santos ele já se sentia... Foi depois do Santos. Digamos assim, um certo complexo de inferioridade em relação ao Flamengo. O Flamengo era olímpico, no Galo também, né? Vocês não vão me dar um time, um elenco, jogadores para brigar com o Flamengo, então não quero. Entendeu? Passava aquela lista de reforços grandes, olha, eu quero isso aqui, porque se não tiver isso aqui eu não vou competir, não vou lutar contra o Flamengo. E aí ele está no Flamengo, que tem os melhores jogadores, ou pelo menos em grande quantidade de jogadores com capacidade para desequilibrar. E aí você imagina, bom, agora você está onde você queria, né? O Flamengo está dando todas as oportunidades, opções para ele, e aí ele está agora nessa meio que disputa interna, querendo fazer com que os jogadores absorvam ou reproduzam exatamente o que ele quer. Até aí não está tão errado, né? Mas eu acho que ele está sendo um pouco inflexível nisso, né? Então, por exemplo, ele admitiu que a defesa é vulnerável, que é mais ou menos uma característica dos times dele, né? Esse jogo teve muito de trocação.
Tinha lugar, parece que tinha um vazio, um abismo no meio campo. A bola não parava, tal. Ele chamou de jogo de ida e volta, né? Que é trocação, né? Sim, sim. E aí ele até cogitou, em parte da entrevista, em falar. Às vezes você precisa mudar nomes ou mudar o sistema, para a defesa ficar mais sólida, o time ficar mais compacto, não ficar uma defesa tão vulnerável. Então, acho que, ao mesmo tempo, em algumas declarações, ele se mostra inflexível. E ele é um cara que você pode questionar gostar do Sampaoli ou de Sampaoli, mas ele tem a filosofia, o conceito dele, que raramente ele muda. O Diniz é assim também. Né? Tem técnicos que são assim, eles têm uma ideia, uma filosofia... Não, mas tem técnicos que são assim e são vencedores. São. O Sampaoli é assim e não é. Então, o Dorival, que estava no Flamengo, foi campeão de 2 torneios, acabou sendo não mandado embora porque o contrato acabou, né? Não renovado porque... digamos assim, não ficaram satisfeitos com o desempenho dele e esperavam mais. Sim. O Sampaoli, eu imagino que está lá para oferecer mais. E ele não está conseguindo oferecer nem muito básico. Todo mundo compete com o Flamengo. A sensação que pode ser o Curitiba, pode ser o time reserva do São Paulo, pode ser o Grêmio, que já perdeu em casa, vai lá e compete. Né? O Olímpia compete, o Cuiabá faz 3-0. Um jogo que o São Paulo falou que o time dele não competiu, ele citou também a parte anímica, né? Que é uma coisa que tem que trabalhar, porque parece que em alguns jogos o Flamengo não compete e tal. O fato é que qualquer adversário do Flamengo, em qualquer circunstância, hoje está conseguindo, se não jogar de igual para igual, para lembrar Flamengo e Liverpool de 2019, mas não era para ser assim, né? Todo time jogar com o Flamengo ia acreditar e ter chance de ter sucesso. O que você achou, Pedro Ivo, da entrevista? Porque ele cita até jogadores que não estão bem. Eu acho que tem esse ponto que o Bubu fala da análise final dele ali. Mas eu achei uma boa entrevista porque ele fala da questão anímica do segundo tempo, quando volta, toma o gol cedo e isso abala. E acho que ele é sincero. Ele não fala, o meu trabalho é ruim, mas ele é sincero. Ele é perguntado sobre os dias para trabalhar quando tiver a data FIFA. O time precisa evoluir do ponto de vista coletivo, responsabilidade dele, e do ponto de vista individual. Tem muita gente abaixo. Isso. Então, assim, a leitura dele é bem sincera. E a questão anímica. Agora, a gente precisa ir um pouco além. Tem aí a parcela de responsabilidade do Sampaoli, tem a parcela de responsabilidade dos jogadores e tem a parcela de responsabilidade também que alguém precisa chegar. Tá aqui o Zinho. O Zinho já esteve na beira do campo, o Zinho já foi responsável por gestão de... Alguém tem que virar e falar, esse barco não tá navegando bem há muito tempo, né, Zinho? Então, assim, alguém precisa olhar também que o trabalho não é bem feito. Se não tá andando jogadores, não tá andando treinador, não tá andando a questão mental, ninguém tá observando isso, é soco pra lá, é soco pra cá, é briga. Mas, Pedro, alguém precisa entender também, vocês abriram um programa falando que o time precisa evoluir coletivamente e individualmente. E também do ponto de vista mental. Isso. Você não pode cair tanto, tem um segundo tempo inteiro pela frente. Então, aí ele foi lá e aí você cai tanto ele por foi lá e 2-2. reafirmou isso na entrevista. Exato. Só que a responsabilidade é dele, não de vocês. Exato. Ele só precisa... É que ele não falou com todas as letras. Tem um pouco de responsabilidade para todo mundo para melhorar nessa janela de treinos aí. Culpa. Não, responsabilidade, Bruno. Vamos assim que é melhor. É isso, né? O Bubu estamos até de terno e gravata hoje, é uma coisa séria aqui hoje. É isso, né, Zinho? Essa questão da responsabilidade para não falar culpa. É isso, Zinho. Essa dupla na hora do almoço, eu não consigo nem almoçar, porque os dois não é fácil, não. Junta com o Zé Elias... A culpa é dele, a culpa é dele. Aí o William... O Zinho sabe. Se demora, tem culpa muito bom. Todo não, mundo. mas espetacular, vocês estão brilhando. Olha, eu gostei também da entrevista, assim, ele não foge de nenhuma pergunta. Foi perguntado sobre a questão da preferência dele de colocar o Felipe Luiz. Acho legal ele ter falado ali no final. Ele falou, olha, mas assim, é uma opção minha. Não estou muito preocupado se A, B, C... principalmente falando do torcedor, né? Pelo jeito que eu entendi. Não estou preocupado se vem essas críticas. Eu estou aqui para isso, para tomar decisões, e é uma opção técnica minha. Acho legal, ele vai ali, não foge da pergunta, poderia, né, maquiar um pouquinho. Não, é isso, os dois são bons jogadores. Né? Tem treinador que faz isso, e ele legal, foi sincerão ali, falou, concordando ou não, né, sobre a escalação. Eu acho que ele foi bem. De tudo, assim, algumas coisas eu não concordo, mas o principal foi quando ele falou, e ele citou mais de uma vez, que a parte individual não está... Não é que ele falou que não está acontecendo, mas ele colocou na parte individual e nos jogadores decisivos. Os jogadores serem protagonistas, né, individualmente.
Isso eu não concordo, porque se o Flamengo tá ganhando, se o Flamengo tá chegando nas finais nesse ano, e aí não é só com ele não, tá? Não é só a responsabilidade dele. Aí vai lá pro Vitor Pereira também, bastante. Se o Flamengo chegou pelo menos para disputar o título, foi pelo elenco que tem. E o fã de esporte falou, quando o time ganha são os jogadores, quando perde é o treinador. Eu concordo com o Pedro Ivo. Os jogadores também têm sua parcela de contribuição. Mas quando há uma desorganização tática, quando não há um padrão de jogo, é difícil também os jogadores produzirem 90 minutos. Por isso que é essa oscilação. A gente citou aqui 2, 3 jogos maravilhosos do Flamengo. Foi contra o Grêmio, contra o Fluminense, e eu não lembro o outro que vocês falaram. Para o time que o Flamengo tem, para o elenco que o Flamengo tem, é muito pouco, gente, é muito pouco. Tô nem falando se não ganhou título, porque faz parte. Decisão, encaixou no momento final, não foi bem aqui, não foi bem ali. Faz parte, você não vai ganhar todas. Agora, no ano todo, nós estamos em agosto, falar que foram 3, 4, vamos falar assim, 5 jogos espetacular é pouco para esse elenco. Então, e aí eu acho que vai naquela discussão que eu quero que vocês me expliquem, ou aquele conflito que é o técnico tem que se adaptar ao time ou o time se adaptar ao técnico. Porque assim, é uma percepção que eu tenho desse elenco do Flamengo dos últimos 4 anos, desde que saiu Jesus. Treinador que se adaptou ao elenco foi campeão. E treinador que quis se impor o seu estilo em cima do elenco, não conseguiu. O Paulo Souza não teve sucesso, o Domi não teve sucesso, o Vitor Pereira não teve sucesso. O treinador que chegou, entendeu o elenco e fez ali mudanças que ele entendeu necessárias, esses foram campeões. O Dorival fez isso e o Rogério Ceni fez isso. E até o Renato, que não foi campeão, conseguiu fazer o time do Flamengo jogar bem. Mas ele respeitou a característica de cada jogador que ele tinha ali. Respeitou, digamos assim, abraçou o vestiário, né? Também. O Rogério, que tinha a fama de ser uma personalidade muito forte, no Cruzeiro não tinha dado muito certo, ele chega e começa a colocar Diego Alves, que era o goleiro veterano que muita gente queria escantear, abraçou Diego Ribas, né? Gabigol, com quem ele aparentemente tinha uma certa eletricidade. O Gabigol não, às vezes discutia com ele, mas ele não discutia com o Gabigol. Então, mas esses, digamos, senadores, esses jogadores cascudos, os cobrões, turma de 2019 e tal, o Rogério chegou lá e... calma, vou botar a molecada aqui em segundo plano, prioridade para os caras aqui. E esses caras acabaram levando o Rogério a ser campeão brasileiro também. Porque eu não acho, Bubu, que todos esses nomes que a gente citou aqui sejam treinadores ruins. O Paulo Souza, claro que é bom treinador, o Vitor Pereira também, mas eles tentaram impor o estilo deles diante de um elenco que não comprou a ideia deles. Tem que ver um momento, por exemplo, assim, o Dorival, muita gente acha que deu certo no Flamengo, é irônico dizer isso, porque o Bruno Henrique estava fora. E aí ficou mais fácil para ele conectar Gabigol e Pedro, que só ele fez isso, né? Você vê, o Sampaoli esquece. Sampaoli é Pedro reserva e quando o Pedro entra no fim, normalmente o Gabigol saiu já, né? O Pedro é o 4º reserva do Sampaoli. Então, essa dupla que deu muito certo com Dorival, Pedro e Gabigol, enquanto o Sampaoli estiver no Flamengo, esquece. Né? Talvez, na final da Copa do Brasil, o Flamengo tá perdendo, falta 10 minutos ali, ele mantém os dois, mas vai ser pouco tempo, né? Então, de fato, o Sampaoli acho que está devendo ainda para o que se esperava dele, pelo que a diretoria esperava, ambição. E eu vou lembrar uma coisa, né? O Zinho falou das finais que o Flamengo chegou. Nesse ano, a única decisão mesmo assim pesada que o Flamengo chegou é da Copa do Brasil agora. Porque todos os torneios que praticamente o Flamengo perdeu eram por culpa do sucesso do Dorival. Você joga o Mundial porque ganhou a Libertadores, você joga a Recopa porque ganhou a Libertadores, você joga a Supercopa do Brasil porque ganhou a Copa do Brasil. Quer dizer, o Vitor Pereira não levou o Flamengo, né? O Carioca aqui, digamos assim, pela diferença orçamentária. Claro. Hoje o cenário está um pouco diferente. O Carioca era muito mais. Está na final, apesar do trabalho ruim. Na Copa do Brasil, o Flamengo foi oscilando também, né? Teve competição, furacão ali, pau a pau e tal. Isso que eu volto a falar. O Sampaoli, quando via o Flamengo como adversário, ele cobrava dos clubes dele, falava assim, não, eu quero chance de competir com esse Flamengo. E agora que ele tá no Flamengo poderoso ali, o malvadão, tá todo mundo competindo com ele. Não era pra ser Mas assim. Aí ele tem que se adaptar ao elenco ou o elenco a ele? O que vocês acham? Eu vou colocar aqui, o Zinho tá na tela com a gente, e acho que ele vai entender o que eu vou falar. A gente já dividiu ele até o mesmo período. O Zinho era dirigente do Flamengo, eu cobria o dia a dia do clube. E eu acho que vai muito além do
tático e do que o treinador tem que fazer. Sim. Chegar no Flamengo é difícil pra caramba, Bruno. Imagina. Chegar no Flamengo já era difícil com um grupo que não era vencedor, pelo ambiente. Chegar no Flamengo com um grupo que ganhou tudo, então você precisa saber pisar, você precisa saber chegar. Só que, ao mesmo tempo, você ouve de dirigente, vai lá e reformula tudo, porque o dirigente não tem a coragem de mudar. Aí foi assim... Ô, Paulo Souza, vai lá e muda tudo. O cara chega, não adianta, não entende a dinâmica. Uma coisa é o Zinho, que foi jogador, conhece a bola, entende como é que é a brincadeira, como é que a banda toca ali. Aí chega o Paulo Souza, atravessa o oceano, vai lá e troca tudo, não vai pegar bem pra ele. Ô, Vitor Pereira, vai lá também, troca tudo, não vai pegar bem pra ele. Aí eu trago um Sampaoli, que é um cara de ruptura, não vai pegar bem pra ele. Como é que o Dorival tem sucesso? O Dorival tem sucesso porque ele chega... O grande ponto de interrogação é, precisa barrar Diego Alves, coloca todo mundo, que é pra ver que não dá. Aí tira, aí vai adequando, vai acomodando. O Gabriel compra a ideia. O Gabriel compra a ideia dele. Porque o Ceni vinha de uma pancada com os cobrões de outro vestiário. O Gabriel compra a ideia dele de jogar um pouco mais longe do gol. Então, você tem que saber, não é o ideal, o mundo profissional do futebol pede outra coisa, mas você precisa saber chegar num vestiário complicado. Não, mas esse talvez não seja o ideal, mas é a realidade do Flamengo. E acho que o Sampaoli chegou com uma ideia muito de eles precisam se adaptar. Aí ele mexe em algumas gavetas ali que são complicadas. Aí você vem na esteira, um time que já vinha sem vitória. Então o resultado que não vem pesa um pouco mais. A primeira fase do Flamengo na Libertadores, ele não é primeiro colocado. Ele tem derrotas que deveriam ser inadmissíveis. Ele passa no último jogo, ele classifica em segundo, ele toma pressão do Olímpia fora de casa no jogo decisivo, porque a campanha dele não é boa. Então tudo começa a jogar contra nesse ambiente. Aí o jogador que é grande demais, ele vai demorar a comprar a ideia do treinador. Ele vai demorar a se adaptar. Quem está jogando, tá ok. Quem está fora, já está com o olho torto. Então, assim, tudo ali é muito complicado. Não acho que seja uma letra fria, tem que se adaptar, ou o treinador tem que se adaptar. Acho que é um grande acordo. Porque se você chama o Sampaoli para início de ano e fala, ô Sampaoli, 1 mês e meio, 2 meses aí, para não se importar com o estadual, e vai fazendo a galera comprar a sua ideia, e vai se adaptando ao ambiente, é uma coisa. Agora, chega em abril, ele tem o dogma dele, ele tem a verdade dele. E o Flamengo tem um ambiente peculiar que é assim há anos, há décadas. Então, a combinação, ela demora. E quando o resultado não vem, Bruno, atropela. Então, mas a adaptação... Eu acho que podia ser um meio do caminho. Acho que podia ser um meio do caminho. O grande acordo é ele como treinador se adaptar. Podia ser um meio do caminho. É ele como treinador se adaptar ao ambiente ali, que não é fácil. Um desenho rápido. Para você, acho que para todo mundo, quem era o grande nome individualmente, quem era o cara que mais cresceu de produção com o Vitor Pereira? Ayrton Lucas. Chega à seleção brasileira. O que acontece quando o Sampaoli, com a visão de jogo que ele tem, chega? Ele quer o lateral construtor. Saca. E não é só pela volta do Bruno, porque o Bruno demora um pouquinho, um mês ali de abril, ele vai e volta, até... Ele quer um outro tipo de lateral. Troca, porque é a visão dele. Sim. Não é uma coisa do tipo, poxa, deixa eu respeitar o campo aqui, que esse cara tá pedindo passagem, talvez eu ganhe um pouco de tempo. Então, assim, isso poderia ter sido melhor negociado. Acho que o Ayrton agora dá para conversar um pouco mais sobre o Felipe Luiz. Acho um cara fora de série, leitura de jogo, construção por dentro, inteligência, mas é um cara que tá... A desorganização defensiva tá respingando nele, tá ficando exposto. Você precisa entender isso. Se eu puder só levar essa discussão para treinadores de fora, pega o Guardiola, que para muita gente é o maior técnico do século e tal. Você acha que nos times do Guardiola, os jogadores se adaptam a ele? Ou ele adapta o sistema, a ideia de jogo dele de acordo com os jogadores que ele tem? Eu acho que o Guardiola, nesse caso, se impõe. Mas pegar o Rinos Mitchells, que é o técnico do Carrossel. Então a diferença, né? Então, mas assim... É o Guardiola e não é esse tamanho do elenco do Flamengo. Aí que tá, que é essa mas assim, questão. É um Guardiola que é um técnico que dispõe de muito dinheiro para, eu quero pegar o Haaland, não sei o que e tal. E tem muito jogador que não funcionou com ele. O Ronaldinho no começo do Barcelona, o Eto'o, o Ibrahimovic, grandes jogadores que não se adaptaram ao jeito Guardiola, rifa, sai. Mas o Bubu, o Guardiola, ele é maior do que qualquer outro jogador do futebol mundial. Então você sabe, se você vai jogar no time do Guardiola, agora, você vai ter que se adaptar São poucos os treinadores que vão chegar nesse atual elenco do Flamengo e vão ser maiores do que esses jogadores. Então, poucos. O Tele Santana, não importa se ele treinava um time muito poderoso ou um time mais ou menos, você sabia que o Tele gostava de um bom passe e um futebol ofensivo. Então, alguns jogadores, por exemplo, de qualidade mais ou menos, Ronaldão, Sidney, Suélio, para não falar Júnior Baiano, com o Tele tinha que jogar bola. O Cafu tinha dificuldade no cruzamento no começo, sabe? Então, o Tele se impunha sobre os jogadores. Isso. Os jogadores tinham que fazer
o tipo de jogo que ele gostava. Ele não ficava só preso, não, vem aqui e tal, vão mexer ali e tal. Mas é que, para mim, esses treinadores todos que você citou, eles eram maiores do que os grupos que eles comandavam. Hoje, no Flamengo, Zinho, é difícil você ter um treinador chegando maior do que essas figuras grandes que estão por lá. Não sei se é aí que está o conflito nessa hierarquia, Zinho. Deveria ter respaldo de dirigente grande que não tem. Isso. Eu acho que, assim, ele ter um modelo de jogo e sentar com seus atletas, discutir com os jogadores, eu tenho certeza que, por maior que seja o Guardiola, ele conversa com os atletas. Ele fala mais ou menos o estilo de jogo que ele quer. E é um local diferente, né? Assim, você começa uma pré-temporada. O Brasil é aquele país que o Flamengo já está aí com um novo treinador no meio da temporada. Terminou o ano campeão, mandou embora esse treinador campeão, traz um outro, a coisa não vai, no meio da temporada troca. A gente está falando do melhor elenco. Então o cara chegou também com o trem em movimento. E ele chegou para esse time, como você falou, Bruno, que já ganhou tudo ali dentro, já tem uma característica. Eu acho que nesse momento ele pode se adaptar e pincelando. Gosto que o lateral construa, mas o Wesley não constrói. O Wesley é ataque, pela direita. Então, assim, por um lado ele não tem um lateral construtor, que é o Wesley. É um ponta quando o Flamengo tem a bola. Aí, pelo outro lado, ele não, de repente está começando com o Felipe Luiz, porque o Bruno Henrique é um cara que entra e às vezes fica ao lado do Gabigol. Aí ele quer o Felipe Luiz construindo, e quem está fazendo no lado do campo é o Gerson, que eu particularmente não gosto. Eu prefiro o Gerson vindo de frente. O Gerson construindo esse jogo como segundo homem. Foi assim no Jorge Jesus que ele brilhou, com o Jorge Jesus. Então, assim, é tudo momento, é um outro modelo, é um outro cenário, é uma outra cultura de jogo. A gente tocou lá no Guardiola, por isso que eu estou falando. O Guardiola, como vocês falaram, ele escolhe o jogador a ser contratado para entrar num sistema de jogo que ele gosta. Ele não chegou lá e mudou tudo de uma hora para outra. Eu pelo menos enxerguei dessa forma. O Sampaoli, ele que está chegando, e por mais que o Flamengo tenha uma condição financeira maravilhosa, qual o jogador que chega para ser titular absoluto com o time que já tinha? Se todo mundo estiver bem, em forma, o quarteto da frente vai ser aquele. Agora que o Everton Ribeiro está perdendo espaço com ele, porque ele está preferindo uma juventude para ver se fortalece esse meio, porque o Gabigol, o Bruno Henrique e o Arrascaeta vão ter dificuldades para recomposição defensiva. Acho que sim, passa por ele, né, tentar achar um modelo de jogo. A minha dúvida com o São Paulo eu não sei qual é o sistema de jogo do Flamengo, até agora com ele. Se joga no 4-3-3, se é no 4-1-4-1, não sei. Varia muito e eu acho que isso atrapalha um entrosamento e até um time mais sólido, porque o time já estava acostumado de uma forma. Então ele ainda não tentou se adaptar. Acho que o jogo que ele tentou e que ele fez, o modelo do Flamengo que foi vitorioso, foi o segundo tempo contra o Olímpia e o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Aí sim, os jogadores estavam nas suas posições, nas suas características, e o time produziu. E ele não repetiu isso. Aí que me vem a dúvida. Por que não? Não deu certo? Por que não dá uma sequência? Então, porque se você pegar o jogo que fez contra o Grêmio, o primeiro tempo principalmente lá, foi uma das melhores atuações que eu vi aqui no futebol brasileiro nesse ano. Como vi outras grandes também, primeiro tempo de São Paulo, recente contra o Corinthians, as partidas que o Botafogo fez, que o Fluminense fez contra o Flamengo, que o Palmeiras fez contra o Grêmio, mas essa do Flamengo é de altíssimo nível, só que a gente não viu mais. Você pega hoje o desenho de início do jogo do Flamengo hoje, é o tom festejado do ano passado, o Losango, né? Só que são peças diferentes e momentos diferentes. Você tem o Pulgar um pouco mais recuado, Vitor Hugo por um lado, Gerson por outro, Arrascaeta um pouco mais à frente. Bruno e Gabi próximos lá, como funcionam. Acho que a melhor formação da dupla é essa, de bem próximos. Aí você olha e fala, o Gerson de frente. Acho que nem é tanto só de frente como segundo homem, porque segundo homem com compromisso de marcação, acho que compromete o Gerson. Segundo homem, tendo a bola jogando, acho que ele vai bem. O desenho,
que em certa parte deu certo no meio da semana. O Flamengo, no primeiro tempo, flerta ali com um bom futebol. O Losango está armado. A bola funciona. O Flamengo com bola faz um bom primeiro tempo. Só que isso te expõe. Então, assim, com um desenho de bola, você começa a entender. Ele cede, sabe que funciona, aí desprotegido. Aí a bola entra. Aí o Felipe Luiz está descoberto, na corrida ele perde, era para chegar na frente. Então, assim, o cobertor está sempre curto, porque lá na frente não está bem ajustado e lá atrás é a instabilidade defensiva que marca os trabalhos de Sampaoli. Então, eu acho que ele está tentando, está tateando. Só que já tem muito tempo, são quase 4 meses, são mais de 35 jogos. Ele já deu tempo de entender todo mundo. O Gerson, ele insiste muitas vezes para mim, o Gerson como segundo homem, com compromisso de marcação, para mim não funciona. Eu vou te dar um exemplo, Pedro. Ele chegou no Flamengo na mesma semana que o Dorival chegou no São Paulo. Sim. Não é mais evidente, mais clara a organização do São Paulo em relação ao do Flamengo? Acho que está muito claro, isso vai ser muito debatido até nessas 4 semanas, 3 semanas. Isso não quer dizer que o São Paulo vai ser campeão contra o Flamengo. Mas se você pegar hoje, nesses 4 meses, os dois chegaram, um chegou dia 14 e outro dia 20 de abril. É na mesma semana. Mas um Flamengo instável e oscilando como oscila hoje, eu acho que a chance de São Paulo cresce por trabalho. Porque tem muito mais trabalho do lado de lá. Então, e por que o Dorival conseguiu já fazer o time evoluir e ter regularidade? Por que o São Paulo do Dorival tem regularidade e o Flamengo não tem? São mundos distintos, elencos distintos. A forma como os jogadores olham para o treinador é distinta. Eu acho que tudo isso entra no pacote. Eu não acho que o Dorival seja mais treinador que o Sampaoli. Eu admito quem pensa isso, admito quem pensa o contrário. Só que eu acho que, como o Dorival impõe o trabalho dele, como o grupo de jogadores compra muito mais a ideia, e aí eu tô com o Bubu, pode oscilar, pode não ter regularidade, mas você compra uma ideia, você vai oscilar por limitação técnica. Você compra uma ideia, você tem um convencimento. O Flamengo ainda não comprou. O São Paulo falou assim, coletivo no meio da semana, o Zinho lembrou, logo na abertura aqui do nosso Sport Center. O Flamengo ainda não comprou essa ideia. E aí você tem que analisar o que são os clubes, o que são os momentos, o que são os elencos. Só que o fato é, o Dorival, o time está mais organizado e mais ciente do que faz. Eu tô com o Zinho. O Flamengo, muitas vezes, o jogador começa numa posição, no início do segundo tempo ele vem para outra, ele termina em outra. E a todo jogo é isso. E aí você pode debater. Isso complica o entrosamento? O movimento automático de jogo? Acho que complica. No São Paulo, não. Pode não funcionar, pode faltar qualidade, pode ter um elenco curto, pode não ter o Lucas todo jogo, só que você sabe o que está sendo feito por ali. E estou com um pouco com o Bubu. Eu acho que ainda não é tão regular. Oscila por questão técnica, limitação. Mas você tem um trabalho mais evidente ali. Não, mas assim, o São Paulo não venceu nenhum jogo no Brasileiro. Pega o São Paulo na tabela do Brasileiro, ele está exatamente na metade. Ele é regular porque está na metade. O Flamengo joga normalmente fora de casa. Mas aí é questão do elenco, Bubu. É questão do elenco, mas, por exemplo, o São Paulo muitas vezes, com o Dorival teve bons jogos, teve jogos mais ou menos. O São Paulo tinha o controle, tem o domínio do jogo, tem essa organização que você fala, só que não era o suficiente para ganhar jogos. Isso, por causa de uma limitação técnica. O Lucas foi decisivo, o Lucas Moura nesse duelo contra o Corinthians, sobretudo, até no jogo contra o Flamengo, que ele faz uma jogada individual ali e faz um gol. É o tipo de jogador que faltava para o São Paulo, um jogador para desequilibrar. Então, a organização maior do São Paulo, em comparação com o Flamengo, não é garantia nenhuma de sucesso. Até porque se nessa oscilação o Flamengo estiver no dia bom, ele atropela qualquer um que estiver na frente. O melhor do Flamengo é melhor do que o melhor de São Paulo. Agora, a gente vai ver na sequência o gol do Gerson. E aí, Pedro, eu queria que você contasse essa questão de bastidor. Porque a gente está discutindo aqui o ambiente, se o elenco compra a ideia ou não compra. E o Gerson, quando faz o gol, ele vai direto para o banco e dá um abraço assim que é carinhoso até no Sampaoli. Então dá para ver que o Gerson gosta do chefe. Quem foi o primeiro cara que não vinha bem, o Sampaoli falou, vou bancar. Muda a posição dele e ele começa a jogar. Quem foi o cara que jogava com ele na França? Isso aí, sabe, não dá para... Não, agora o clima não. Eu acho que tudo no Flamengo é momentâneo, nada é definitivo. Abraçaram o Sampaoli na quarta. Isso aí pra mim não diz nada, é o momento ali, classificou. Não é exatamente primeiro não tinha abraçado, aí o Gabigol levou ele pra rodinha. Não é uma paz definitiva, é uma trégua pelo momento. Precisava classificar. Hoje o Gerson abraçou de verdade. O Gerson abraçou naquele dia também. Mas o Gerson é um jogador ligado ao Sampaoli. É filho dele. O Gerson é ligado ao Sampaoli. Como o Gabriel não vai contra o trabalho do Sampaoli, como o Bruno não vai contra, como o Felipe Luiz não vai contra, como o Davi Luiz em muitos momentos não foi contra. Quem vai contra... É quem tá fora. É quem tá fora. É quem acha que não está sendo potencializado, é quem é trocado. E isso é da bola. E isso, para mim, não quer dizer que o ambiente melhorou, agora abraçou, tá tudo ótimo. É uma questão do dia a dia e todo mundo tem preferência em qualquer ambiente de trabalho. No Flamengo, na ESPN, na repartição pública, no banco, no escritório de advocacia, na agência de publicidade. Todo mundo tem.
Agora, isso não quer dizer que agora tem paz e o trabalho vai evoluir. O Flamengo já teve paz e o trabalho não evoluiu. Olha lá, a gente tá vendo aí, ó, o Gerson comemorando. Vamos ver se tem, ó, depois na sequência o abraço dele ali no Sampaoli, que acho que a imagem vai cortar, mas é um abraço carinhoso ali, quase que fraternal. Eu cheguei a comentar, né? Parece que os jogadores do Flamengo estão querendo chamar o Sampaoli para o grupo. Ah, foi assim no meio de semana, foi assim. É, né?